Um bom dia para você, em sintonia com a Pomerana FM, penúltimo dia de janeiro, e vamos falar do Janeiro Branco, recebendo aqui as representantes do CAPS, a médica especialista em saúde mental, Thaís Oliveira, e a terapeuta ocupacional, Braulia Valandro. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia, Marcinete. Bom dia, o pessoal que está em casa nos ouvindo. É um prazer recebê-las aqui no nosso programa para falarmos desse tema tão importante, o mês de valorização à vida. E eu pergunto, qual a diferença do Janeiro Branco para o Setembro Amarelo? São duas campanhas que são voltadas à parte de saúde mental, mas que têm um foco diferente. Janeiro Branco, ele visa a conscientização a respeito da saúde mental, né? O reconhecer que qualquer um pode estar sujeito a esses transtornos e que precisam de ajuda. O Setembro Amarelo, ele fala mais a respeito da prevenção e conscientização a respeito do suicídio, né? Que também, de igual forma, tem relação com a saúde mental e é tão importante quanto. E qual a relação, então, do Janeiro Branco com a saúde mental? Por que ele foi escolhido logo no mês de janeiro? Por causa do Ano Novo? Então, né, o psicólogo Leonardo Abraão, ele trouxe junto com outros psicólogos essa temática, aproveitando o início de ano mesmo, né? No início de ano a gente costuma fazer novas metas, né? Pensar, eu quero colocar aquela meta que eu guardei do ano passado e não estou colocando agora em prática. Então, rever também o que eu já fiz, o que deu certo, o que não deu. Então, pensando como se fosse uma tela em branco mesmo, eles fazem alusão, né? A tela em branco, né? Novos capítulos aí da nossa vida, 365 dias, 366 esse ano. Então, a gente aproveitando o em branco para construir mesmo novas possibilidades, rever o que já foi feito. E aí, por isso que eles trouxeram a cor do branco, né, para o janeiro. A diferença entre saúde mental e doença mental? Não, saúde mental é a questão da perspectiva, o nosso bem-estar, tudo que relaciona a nossa mente. E o transtorno mental são as alterações que vêm relacionadas à parte da saúde mental, né? E só complementando ali, toda vez que a gente encerra o ano também, a gente encerra esse ciclo e a gente cria novas expectativas em relação a esse ano que se inicia. As coisas que a gente não conseguiu cumprir em 2023, a gente vai querer cumprir em 2024, ou que a gente quer modificar. Então, começar o ano pensando, traçando essas novas perspectivas também é bem importante, né? E falar sobre saúde mental também, né? A gente fala de vários quesitos que compõem essa saúde mental. Então, até quando a gente coloca assim em contraponto, né? Saúde mental e doença, como se fosse algo de um lado e algo do outro. A gente nem usa mais esse termo, né, doutora Sim. Thaís? De doença, a gente fala ou de traços ou de transtornos, porque antigamente se usava muito isso. Doença quer dizer que tem ausência da saúde, vice-versa. E hoje a gente já não encara assim. Então, saúde mental, um completo bem-estar biopsicossocial, que essa pessoa esteja efetivamente fazendo as coisas que ela precisa fazer, que a sociedade espera que ela faça, as coisas que ela goste. Né? Uma funcionalidade mesmo. Aí a gente fala da saúde mental, que compõe com vários elementos: espiritualidade, lazer, cuidado da saúde física, da saúde mental. E até essas... Desculpa só de interromper. Até porque a gente olha uma pessoa hoje em dia, a pessoa está bem, ela está interagindo, ela está conversando com os outros, mas dentro dela às vezes tem um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo que não está manifestando fisicamente ou por verbalização, mas ela não deixa de ter também, né? E esse tema Janeiro Branco foi criado em 2014. Até então, ele já tem ajudado muitas pessoas através dessa iniciativa, dessa campanha? Tem, ela é uma campanha, na verdade, global, né? Ela, se eu não estou enganada, ela começou, na verdade, no mundo em 2002. E no Mas no Brasil, 2014. Isso. Então, assim, a gente, pela própria campanha Janeiro Branco, que é uma campanha chamada Janeiro Branco, eles falam de milhões de pessoas que já foram impactadas pela ação, pelas ações de conscientização. E aqui no Brasil a gente vê que é uma coisa que não foi tão conhecida há pouco tempo atrás, mas que se agora a gente tem essa campanha e que a gente fala efetivamente sobre ela, que foi institucionalizada até por políticas públicas de saúde. Atualmente tem as leis, né, que regulamentam mesmo o Janeiro Branco. Alguns profissionais, né, na Assembleia Legislativa trouxeram para o nosso estado também, alguns já há algum tempo, em alguns estados. O nosso é mais recente mesmo, mas a gente tem visto como prática
Inclusive no Instagram a gente tem o @janeirobranco, que é do psicólogo Leonardo, que você vê as ações assim no Brasil inteiro acontecendo, de canto a canto do país. Inclusive até de Santa Maria, né, no ano passado as ações que nós fizemos também estão lá em compilado. Eles vão republicando tudo o que é feito ao longo do ano também, não só no janeiro, né? Isso, janeiro é só para chamar a atenção que a gente precisa ter esse foco de saúde mental, mas assim, a gente fala de saúde mental o ano inteiro. Sim. Mas são 2 meses dedicados aí à saúde mental. Você falou que não fala de doença mental, né? Mas eu pergunto, então, nem tudo é transtorno, né? Uma ansiedade, a ansiedade normal para um transtorno já é diferente. É alarmante o número de pessoas com problemas mentais, então vou perguntar assim? Sim, e tem se agravado, né? A gente vê que não só a busca pelo diagnóstico aumentou muito isso, porque as pessoas antes tinham receio, tinham um certo tabu de procurar a ajuda na parte de saúde mental, preconceito. Então a gente vê que muitas pessoas agora estão sim aceitando essa ajuda, esse auxílio, tem buscado e a gente tem diagnosticado mais, mas a gente observa também um adoecimento maior na população, né? E o que tem causado esse adoecimento? A gente tem causas multifatoriais, né? Quando a gente fala de um transtorno, de traço, isso também quando chega, como você disse, né, Marcinete, não é todo caso que vai ser um transtorno, né? Às vezes a gente vai avaliar, ou no CAPS, ou na unidade de saúde, a gente percebe também as pessoas buscando como prevenção inicialmente, não esperando esse problema ficar maior, né? Isso que está impactando. Não chegando a tá me impedindo hoje de trabalhar, de conseguir conversar com alguém, de conseguir ir para a escola, né, quando é uma criança, um jovem. Antes a gente percebia, pelo menos nesse tempo que eu acompanho na saúde mental, eu percebia muitas pessoas indo assim, quando não tinha jeito mais procurava. Hoje eu já percebo também uma mudança nessa forma de buscar o auxílio, já indo logo no início. Eu acho que as campanhas também, né, a gente falar mais abertamente, falar do cuidado. Mas o que eu vejo também como um agravante, assim, que a gente fala que é multifatorial, as relações. A gente percebe, assim, esse mundo de correria mesmo, de trabalho, de a gente estar focado também em ser o tempo todo, 100% eu tenho que estar fazendo alguma coisa, né? Se fala muito em procrastinar. Quer dizer que quando eu estou um minutinho à toa, alguém já olha assim, né? À toa, entre aspas. Nossa, estava falando isso hoje de manhã no grupo de mulheres que a gente tem no CAPS, né? Que é importante esse ócio, esse momento do não fazer nada. Do descansar. As pessoas veem isso às vezes com maus olhos. E não, é importante também. Como é importante eu estar fazendo uma ação, trabalhando, cuidando da minha casa, cuidando da minha parte mesmo de higiene pessoal, de cuidado, como também fazer um lazer. Tudo tem o seu tempo, a sua caixinha ali. Mas eu percebo em atendimentos, assim, que a questão das relações interpessoais aparece muito como um agravante para a saúde mental. Essa questão da tecnologia, como a gente às vezes já falou também aqui em alguns programas, né? Que às vezes a gente se recorre muito à tecnologia e deixa um pouco de estar no contato ali, no vínculo, no afeto. Então isso eu percebo também como agravantes, assim, hoje para a questão de saúde mental. Que eu observo bastante também é a questão do limiar da frustração, né? Também. As pessoas, elas não sabem lidar com a frustração. Às vezes eu estou querendo um emprego, eu não consigo aquele emprego, já é suficiente para que eu tenha crises, para que eu tenha alguns sintomas desenvolvidos. E quando a gente fala de transtorno, pelo manual de diagnóstico da parte de saúde mental, que é a DSM-5, para a gente ter um diagnóstico ali de transtorno depressivo, a gente precisa ter pelo menos 2 semanas de sintomas recorrentes ou a maior parte do dia ou a maior parte dos dias da semana. Quando a gente fala de transtorno ansioso, são pelo menos 6 meses de sintoma. Então, assim, não é uma coisa que vem da noite para o dia para a gente também diagnosticar como doença. E existem técnicas para enfrentar situações de estresse e tensão antes de entrarmos aí na parte do transtorno, que já seria essa coisa inicial, né? A prevenção, né? Com certeza. A gente sempre trabalha, na terapia ocupacional, a gente chama muito de recursos. Quais são os seus recursos? Os intrínsecos, aqueles que você já tem dentro de você, que você tem uma maior habilidade, e os também extrínsecos, que são os de fora. Então, o vínculo, o afeto que a gente tem, a nossa rede de apoio, quer dizer, minha família, meus amigos, a igreja que eu participo, a comunidade. A gente no CAPS trabalha muito relacionando, né? Essa parte que é o que eu posso fazer sozinha ali e também com o meu meio, onde eu estou inserida. Então, para você pode ser uma caminhada, né? O outro, não, caminhada para mim já não dá, para mim é música.
Para o outro é conversar com alguém, é ir na igreja, na parte espiritual, né? Fazer uma respiração, uma técnica de respiração no momento que está mais difícil, fazer uma atividade física, me alimentar bem. Então a gente inclui vários recursos, né? Assistir um filme, algo que seja prazeroso, né? Comer uma comida gostosa. Tudo isso que são coisas também do nosso dia a dia, que às vezes a gente pensa também, quando eu vou lá na terapia, na psicoterapia com a doutora Thaís, eu vou ter que fazer várias mudanças drásticas. É começar no pequenininho mesmo, ali do seu cotidiano, né? Eu aprendi uma coisa assim com uma colega, que ela fala, o que eu fiz hoje para ser feliz? Então assim, uma coisinha, não precisa ser sair, fazer uma viagem longe, né? Mas hoje eu fui lá e conversei com uma amiga que eu gosto muito, tomei um cafezinho. Hoje eu fui lá fazer minha unha, que é um autocuidado. Fui respirar um pouquinho, tirei o sapato e pisei na terra, na grama, vi um pôr do sol. Então são detalhes mesmo que a gente vai vendo como prevenção e como cuidado para não chegar nesse ponto do adoecimento. E até uma orientação importante, porque muitas pessoas querem passar pela consulta médica, por exemplo, ali no CAPS, buscam quase que exclusivamente eu quero a consulta médica, porque esperam na medicação o milagre. A medicação não é a pílula mágica, como a gente já Mas faz diferença, né? Faz diferença. Só que se a né? pessoa também não faz a parte dela, às vezes uma terapia, uma atividade física, não tem uma inserção de uma atividade de lazer, também a medicação sozinha não começa a fazer efeito e logo para, né? A gente sabe que a vida não é fácil, muita gente sobrevivendo ao invés de viver. Como valorizar a nossa existência? Eu trago esse ponto mesmo, né, como eu falei, do que eu fiz hoje para ser feliz, assim, um pequeno ponto. Como terapeuta ocupacional que trabalha com a rotina, a gente fala também das rotinas muito esvaziadas. Parece que a gente está o tempo todo com muita coisa para fazer, mas ao mesmo tempo, qual o significado disso nesse muita coisa, né? Vou lá olhar minha agenda, de manhã eu já tenho que acordar, fazer o café, aí tem que preparar a comida aqui no interior, né? As mulheres, igual a gente estava hoje no grupo da mulher. Já preparei o almoço antes de vir pro grupo, daqui a pouco eu vou voltar, vou colher tempero, vou fazer coisas da roça. Nisso tudo, qual o tempo ali você tirou para fazer algo significativo para você, que não seja uma obrigação também, né? O meu trabalho, eu gosto muito do que eu faço, mas tem coisas da minha rotina que são obrigações, que se esperam que eu faça. O que eu fiz ali que é importante para mim, significativo, que seja 10 minutos que você parar para cuidar, por exemplo, da flor, que não é a obrigação, mas que é o momento que eu gosto, que é fazer uma atividade manual, que é olhar um livro, ler um livro, que a gente perdeu muito isso também com a questão da tecnologia, né? Mas eu não sei ler. Pode ser qualquer outra atividade. Eu acho que esse valorizar a existência está muito ligado também às crenças que a gente já teve e foi aprendendo ao longo da vida e de colocar isso a nosso favor. Não a gente tá a favor da nossa agenda, mas também ela tá a nosso favor e a gente conseguir, no compilado de atividades que a gente tem que fazer e cumprir, colocar algo que seja prazeroso e significativo para mim naquele dia. O pensar também aquele dia, aquele momento, viver o momento presente, né? A gente fala que é uma técnica do mindfulness, que é viver o aqui e agora, é uma técnica de respiração, que tem validação científica também, mas viva aquele momento presente ali, que seja aqueles 10 minutos das 24 horas, mas que eu esteja de fato presente. É importante a gente se organizar para isso, né? Porque às vezes a gente culpa muito a falta de tempo, mas como é que você também está organizando o seu dia, né? A gente precisa ter esse foco, que a nossa saúde depende também da gente fazer ações voltadas para a gente. E é importante conversar sobre a vida. Não falo só com um terapeuta, psicólogo, mas com outras pessoas? Sim, se reconhecer como um indivíduo que faz a diferença. Às vezes, que eu falo assim, não fazer a diferença não é você fazer uma ação, fazer doação de 100 cestas básicas, não. Às vezes o fato de você conversar com alguém e falar assim, nossa, olha, a sua amizade é importante, já é suficiente para impedir que a outra pessoa que estava planejando ter um ato contra si, né, contra a sua própria vida, de desespero, talvez, né? Já é suficiente para aquela pessoa, olha, você conversou comigo e aquilo já não quis me matar naquele dia, digamos assim, né? Eu acho. E o que é a Política Nacional de Saúde Mental? A gente fala da Política Nacional de Saúde Mental, né? Muito junto com quando surge o SUS
E aí a gente fala ali dos anos 80, 90, no final dos anos 90. E aí a política nacional, ela vem contra aquele sistema antigo que falava que a gente tinha que trancar as pessoas para tratar, que era a parte mesmo de manicômio. Então a gente fala da reforma psiquiátrica e logo vem essa política. E a política está muito atrelada à lei de 2001, que é a lei 10.216, que vai falar dos direitos da pessoa com transtorno mental e dependência química, da gente seguindo os princípios do SUS também, né? De igualdade, acesso aos serviços, universalidade, né? Quer dizer, eu acessar todos os serviços que me sejam necessários, e de equidade também, que é eu tratar naquele momento da forma que essa pessoa precisa mais desse tratamento agora, então ela tem esse tratamento prioritário naquele momento. Né, são os 3 princípios universais assim do SUS. E a política, ela coloca a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, que é a gente trabalhar com todos os serviços de saúde que a gente tem no nosso território. Quando a gente fala território, aqui, trazendo para a nossa realidade, eu estou falando de Santa Maria de Etibá toda. Então, eu estou falando da unidade de saúde lá no Garrafão, lá no Recreio, no Caramuru. Eu estou falando, enquanto saúde, né, de todos os serviços que tem ali do Centro de Especialidades do CAPS. Quer dizer, o Centro de Atenção Psicossocial CAPS, ele não é o único serviço e nem é o que organiza. Na verdade, a gente fala da atenção primária, organizando todos os serviços, e o CAPS sendo esse suporte e orientando todos os serviços. E aí também a gente usa os outros serviços que a gente tem nas nossas comunidades. Igreja, grupo de mulheres, grupo de idosos, de jovens. Aqui, né, no nosso centro, na região central, a gente tem a Secretaria de Esportes com muitas atividades. Então, tudo isso é falar de política nacional de saúde mental, é a gente articular, é a gente falar dos acessos também às políticas públicas, quer dizer, trabalho, renda, lazer. Então, a assistência também está aí junto. Por isso que o trabalho, ele não pode ser único quando a gente pensa em saúde mental. Só lá no CAPS, ou só na unidade de saúde, ou só no centro de especialidades. A gente sempre vai tentar articular tudo que tem nesse território para esse cidadão poder acessar, para ele se ver também de uma forma mais independente e que ele possa, com o nosso auxílio, a gente caminha ao lado dele por um tempo e depois ele vai caminhar sozinho por esses serviços, dando conta da vida dele com maior autonomia e independência possível, se ele tiver um transtorno, dentro do que é possível daquele transtorno, com o nosso suporte. É porque a gente ali, enquanto CAPS, a gente fala até de uma média e alta complexidade, né? Pela regulação do SUS, a gente fala que a atenção primária à saúde ela deve ser resolutiva em até 80% dos casos. Então, a porta de entrada acaba sendo ali, SPSF, só que a gente também, mesmo sendo média e alta complexidade, a gente não precisa que o paciente passe lá para ter o encaminhamento. Isso. O CAPS também, ele é porta aberta, e a gente sempre, como já foi reforçado em outras oportunidades, a gente tem um plantão que sempre faz a escuta qualificada, ou quando não consegue fazer essa escuta, direciona para um serviço que possa fazer. Então, realmente um trabalho de pecinhas, é como se fosse um trabalho de formiguinhas, mas todos os serviços se complementam. E essa política da saúde mental fala muito disso, de tratar o paciente em liberdade, não mais institucionalizado. Então, reforçando isso, não adianta muito procurar um serviço querendo internar um paciente. Porque às vezes é difícil para o familiar também, né? Manter essa pessoa em casa, os familiares têm que trabalhar. Mas é para isso que, por exemplo, existe o serviço do CRAS, do CREAS, para a gente articular, fazer o cuidado dessa família também no CAPS ou nos serviços necessários, né? E também é importante falar que esse plantão, gente, não é um plantão médico, né? A gente está ali para escuta. Todos os técnicos do CAPS, eles têm condição de fazer essa escuta inicial. E também quando já é um usuário, né? A gente fala usuário do sistema de saúde, tá, gente? Que é o paciente, né? Ele é acompanhado pela gente, mas está num momento mais difícil. Também pode procurar. A gente sempre tem um técnico. O técnico é o TO, como eu, o enfermeiro, a psicóloga, assistente social, o técnico de enfermagem. Todos os profissionais estão ali para fazer essa escuta e direcionar no que for necessário. Sempre a gente coloca como esse serviço do cuidar em liberdade. E como o CAPS trabalha na saúde mental? Já abrindo as portas ali, o paciente, o usuário ali dentro, como o CAPS trabalha?
A gente tem a organização, né? Nós temos esses profissionais todos que a gente falou, né? Terapeuta ocupacional, assistente social, enfermeiro, psicólogos. Nem sempre, o serviço do CAPS, quando ele vem para tirar esse manicômio que a gente fala que tinha antigamente, ele está trazendo justamente que a gente precisa tratar em comunidade e de uma forma integral, mas não necessariamente vai ser um atendimento individual, por exemplo. Então, a gente tem os grupos terapêuticos, as oficinas terapêuticas, a gente faz visitas domiciliares, a gente faz os matriciamentos com as unidades de saúde, os postinhos de saúde, né? Quer dizer, para também auxiliar esses profissionais. A gente faz visita compartilhada com as ACS, que são as agentes comunitárias, são importantíssimas. Conhecem esse paciente, conhecem esse território como ninguém, ajudam a gente muito. Então, nosso matriciamento, inclusive, inclui esses agentes de saúde. Porque são essas pessoas que estão ali no território, vivendo na comunidade, que vão saber até melhor do que a gente que vê o paciente 1 horinha, ou meia horinha, ou 2 horas num grupo, numa vez na semana ali no CAPS. Então, o CAPS está organizado para trabalhar de segunda a sexta-feira, de 7 às 5 horas da tarde. A gente tem os grupos terapêuticos, né? Lá na nossa recepção a gente tem toda essa organização. E a gente tem postado também no Instagram, quem quiser saber, a gente está à disposição. A gente tem feito alguns grupos também em unidade de saúde, que a gente fala que é descentralizado. Também é um papel da política nacional, que é chegar também a lugares que às vezes as pessoas não conseguem acessar. Por se exemplo, locomover também, né? Aqui na nossa cidade, a gente não tem o transporte público, né, numa região, por exemplo, do Garrafão. Então, a gente tem feito um grupo de mulheres, uma vez por mês, lá no Garrafão. E o grupo de homens? Unidade de saúde. E aí, a gente tem também o perfil, né, que a gente é um grupo que a gente já queria fazer no Garrafão, que também a gente está fazendo a análise, né, junto com a unidade, para saber qual o perfil. Como elas trouxeram primeiro a demanda das mulheres, a gente está trabalhando primeiro as mulheres. No Rio Posmoza, a gente também está com a expectativa, aí vai ser já um grupo aberto. Então, a gente escuta muito também o que a unidade traz pra gente. Não pra gente já ir com algo pronto, né? Porque às vezes eu penso que o grupo de homens seria mais... por que não um grupo de homens em Garrafão? Mas no primeiro momento eles trouxeram, claro, com a carga horária dos profissionais, dentro do que a gente conseguiria fazer, acho que é mais importante nesse momento priorizar esse grupo. Mas a gente tem a proposta, sim, para fazer esse grupo de homens. Ter mais profissionais também, né? E como começar a desenhar um novo começo? A gente fala, né, da campanha, o Janeiro Branco, ele traz isso muito, do janeiro a janeiro, né? Tem até a música que é do... esqueci o nome dele Nando agora. Reis. Nando com a Roberta, né? Eles falam de janeiro a janeiro. Então, assim, a gente pensa o ano inteiro mesmo. Não é pra essa... a gente escolhe um mês para falar mais, para dar mais visibilidade, mas não é pra gente focar ali, janeiro acabou, pronto, deixa pra lá, só em setembro vamos pensar na saúde mental de novo. E é fazer esse dia a dia, pensar o dia hoje, um dia de cada vez. Na saúde mental a gente fala muito assim, do pouquinho, pequenas metas, até para que a frustração também não venha, né? Às vezes a gente faz um planejamento, nossa, porque nesse mês eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e a gente não consegue alcançar porque coisas acontecem na vida, e a nossa vida não é uma reta, né? Nem tudo que eu planejo eu consigo executar. Isso quer dizer que, eu que não me dediquei o suficiente, eu que fiz algo negativo, não fui tão bem. Não, às vezes aconteceram coisas e tá tudo bem eu não ter dado conta naquele dia. Sim, ou naquele momento. Mudam, os planos mudam. A vida é fluida, né? Hoje a minha meta talvez é ir na academia 5 vezes na semana, mas daqui a pouco pode acontecer algo, ou eu vou me dedicar ao estudo, ou vou ter um filho e ele vai me exigir mais uma atenção naquele momento. Então, eu percebo assim, para cuidar da saúde mental, a gente olhar sempre no dia de hoje, no agora. Viver o presente também, né? Porque tem muito disso, a depressão é a pessoa vivendo muito no passado, a ansiedade no futuro, e o presente tem ficado muito de lado, né? Preocupado com essas coisas, né, que não se podem resolver hoje. Vem algum recado final para a população? Aproveitando, né, o slogan desse ano do Janeiro Branco, que é o saúde mental enquanto é tempo, então se cuide, se permita esse cuidado, se permita um momento de descanso, se permita um momento de lazer, de estar com as pessoas que você quer bem, que te fazem bem, se for a família, se for amigo, se for na igreja, né? Tenha esses laços. A gente, quando está muito isolado, sozinho ali, às vezes parece que as coisas são mais difíceis. Então, assim, esteja com quem te faz bem, se permita ter esses momentos de autocuidado e, se for necessário, procure ajuda especializada, sim.
se cerque de coisas boas, né? E aí, como a gente citou já durante o programa, o CAPS ele funciona de 7 a 5 horas todos os dias. Na quarta-feira à tarde a gente faz uma reunião de equipe, então a gente acaba não tendo técnico suficiente. Qualquer situação de urgência ou emergência, por exemplo, pessoas que estão em grande risco ali de morte mesmo, acaba não sendo serviço do CAPS, já é a pessoa ser direcionada ao hospital, né? Mas todos que buscarem a gente ali algum auxílio, se não for para atendimento do CAPS, a gente também orienta para qual serviço buscar. Obrigada a vocês pela participação e um bom dia. Obrigada, bom dia.